Senador, só um instante, tem gente ainda conectando ao áudio, e aí a gente já começa. Bom dia. Bom dia. Senador, o senhor pode começar. Muito bom dia. Eu começo dando as boas-vindas a todas as pessoas que participam dessa audiência pública, uma consulta pública relativa a uma parceria público-privada, iniciativa da Prefeitura de São Paulo, para a construção de imóveis destinados à locação social. É um projeto bastante inovador em algumas das suas características. O PPPista, digamos assim, o parceiro privado, se encarrega de construir o imóvel. E não apenas construir o imóvel com apartamentos, serão 1.700 e poucos apartamentos. Constrói, ele também fornece algum equipamento básico, basicamente a linha branca, ele faz a gestão deste imóvel, inclusive a zeladoria, que é um problema sério em muitos programas de habitação social. O elevador que encrenca, não tem a dificuldade do locatário pagar condomínio. Então, o PPPista, digamos assim, constrói em terrenos que são da prefeitura, localizados no centro da cidade, bairros centrais, na Sé, no Brás e no Pari, e entrega esses imóveis à prefeitura. A prefeitura, por sua vez, designa os beneficiários finais do programa na lista de pessoas que estão inscritas nos órgãos municipais competentes. É isso? E acompanha e faz a gestão do programa. Inclusive, fornece algo que é muito importante, que são serviços técnicos assistenciais, para auxiliar essas pessoas na inserção no mercado de trabalho, na formação profissional, todo tipo de apoio que a pessoa precisa e que, por meios próprios, às vezes não tem condição de procurar. Então, esse é o programa. Nós vamos começar com uma apresentação do Bruno Valciani, que vai dizer assim, vai nos dizer quais são as regras da participação e do decorrer dessa audiência pública. A Mariana Moschiar vai fazer uma apresentação pormenorizada do projeto. E aí vamos estar aqui, a equipe da Secretaria de Desestatização, da SP Parcerias, da SP Negócios, da SEAB. Estaremos aqui também para responder as dúvidas que surgirem e dar os esclarecimentos necessários. Sendo certo que esse canal de comunicação continuará aberto até a conclusão do processo. Tá bem? Então, boa audiência pública para todos nós. Bruno, é com você. Muito obrigado, senador Aloísio. Bom dia a todos. Senadora, uma pequena questão aqui. Nós temos a presença do secretário adjunto da Secretaria de Habitação, o Alcides Fagotti Júnior. Eu abro a palavra, convido, caso ele queira fazer algum comentário aqui sobre a audiência, né, sobre o projeto, e proponho que, na sequência, eu faça a explanação acerca das regras aqui, condução da audiência. Secretário, gostaria de fazer... Bom dia. Bom dia, obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Como bem disse nosso sempre senador Aloísio Nunes, a proposta, né, da locação social através da PPP, ela vem de encontro aí com uma necessidade histórica da cidade de São Paulo de dar escala num programa de locação social, né? Desde que eu entrei na Secretaria de Habitação em março de 2021, e
quase todas as reuniões que a gente faz com os movimentos de moradia e com representantes da sociedade civil, o tema locação social e a implantação de um parque de locação social está presente. Fruto desses questionamentos, dessas cobranças, a prefeitura aí se mobiliza para além da SEAB, né, com a SP Negócio, com a SP Parcerias, com a Secretaria de Governo, para essa proposta, né? Então, é inovadora e, ao mesmo tempo, dá aí a agilidade e a escala que a gente busca para um programa tão importante que atende um público que assim, muitas vezes, a gente não consegue atender com o programa de transferência de propriedade, né, de aquisição. Eu acho importante e peço aí que os participantes contribuam bastante nesse momento, que eu acho que é o momento ideal para a gente fechar, né, todas as pontas aí, amarrar todas as pontas do projeto aí antes da publicação do edital. É isso, acho que depois a Mariana, o Bruno vão falar mais um pouco. Importante só já ressaltar aqui, eu sei que vem bastante questionamentos. Ontem a gente já teve uma reunião falando sobre isso com o Conselho Municipal de Habitação. Aqui nós estamos tratando só da modelagem das unidades. A gente ainda não está tratando da demanda que será inserida nesse programa. Isso será discutido aqui pela SEAB, né? Aí essa competência é transferida após o sucesso aí do edital para a SEAB discutir isso, né? Inclusive com o CNH, com todos os representantes aí competentes para os órgãos técnicos aqui da SEAB e da Coab, para definir a questão da demanda. Só pontuar inicialmente, que foi um tema bastante abordado ontem na reunião. Mas é isso. Agradeço aí, estou à disposição aqui para o que for necessário. Obrigado. Obrigado, secretário. Bom, dito isso, então, cabe me trazer aqui alguns aspectos práticos, né, da consulta pública, como será conduzida a nossa audiência de hoje. Então, os principais pontos, né, bom, o objetivo central dessa consulta, como muito bem dito já, é colher da sociedade civil as contribuições, né, para o aprimoramento do projeto de PPP, de provisão de moradia na cidade de São Paulo, combinada com a presença de serviços, né. O período de recebimento das contribuições da presente consulta encontra-se em aberto desde o dia 27 de outubro e será encerrado no dia 30/11. Então, temos mais alguns dias aí de consulta pública. Essas contribuições elas podem ser encaminhadas ao e-mail locaçãosocial@prefeitura.sp.gov.br. Peço a Maria Gabriela para inserir o e-mail no nosso chat, para facilitar aí o registro daqueles que se interessarem, né, de fazer esse envio. A nossa audiência pública de hoje, ela é aberta aos cidadãos e instituições interessadas, possui caráter consultivo e tem o objetivo de expor as principais informações relativas à modelagem do projeto, no nosso projeto aqui, ensejando possíveis manifestações, perguntas e colaborações de modo geral dos participantes da sociedade civil. O tempo de duração da nossa audiência hoje, ela está prevista para 1 hora, tem no final previsto para as 11 horas, mas há a possibilidade de prolongamento por no máximo 30 minutos adicionais a critério da mesa organizadora, a depender aí do volume de contribuições também. Ao longo da audiência a gente vai comunicando como será o prazo, como é que será o encerramento. Reforço que, além do recebimento das colaborações durante a audiência, né, é fundamental que as colaborações também sejam endereçadas ao e-mail que eu comentei anteriormente, de modo que o nosso corpo técnico consiga se debruçar de forma mais pormenorizada, né, em todos os pontos que forem trazidos. Cabe dizer também que os principais documentos relativos à modelagem do projeto encontram-se disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal de São Paulo, na seção dos projetos de desestatização. Peço também a Maria Gabriela para colocar o nosso link, para facilitar também o acesso desses materiais. A audiência ela está sendo gravada e será posteriormente disponibilizada no canal da São Paulo Negócios no YouTube. Acho que é legal também colocar o link no chat,
facilitando aí o acesso de quem se interessar por assistir posteriormente. E, bom, nesse espírito de fortalecimento da participação da sociedade civil na formulação dos projetos de concessão, eu vou linkar aqui algumas regras fundamentais de participação que serão adotadas hoje, visando justamente garantir que todos os interessados possam participar de forma igual nesse diálogo. Então, as regras principais são que as inscrições sejam feitas, as inscrições para manifestação sejam feitas por escrito no chat aqui da plataforma Zoom, contendo preferencialmente a pergunta ou comentário que será que se pretende colocar. Os participantes eles podem também se inscrever e fazer a pergunta verbalmente, mas a gente idealmente seria interessante colocá-la por escrito, né, para a gente conseguir ter um melhor planejamento para atendimento aí, elucidação de todos os pontos. Os participantes deverão manter o áudio fechado no momento que não estiverem com a palavra. As manifestações relativas à inscrição não devem superar o limite de 2 minutos se forem colocadas verbalmente pelo interessado. As respostas serão realizadas pela mesa por bloco, então a dinâmica pré-entendida é de leitura, de recebimento de todas as perguntas e comentários, e juntadas aí um conjunto de itens aí para a gente responder, a gente dá início à resposta, e, sendo possível, uma segunda rodada se houver tempo hábil, né? A mesa organizadora poderá desligar o áudio e o vídeo dos participantes, caso seja necessário, para garantir a continuidade da audiência pública. Esperemos que não seja necessário esse recurso. E, bom, feitas essas considerações, eu passo a palavra para a diretora da São Paulo Parcerias, responsável pela estruturação da modelagem do projeto, Mariana Anchiar, da São Paulo Parcerias. Então, a palavra está com você, Mariana. Muito obrigado, Bruno. Senadora Luísio, Fagotti. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Mariana Muschiar, sou diretora da São Paulo Parcerias, que é a empresa municipal responsável por desenvolver projetos em que seja benéfico algum tipo de parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada. Então, a gente fez a estruturação do contrato que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês, dessa parceria público-privada. Vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Bom, vamos lá. Convido todos a se acomodarem. Vamos passar aqui por alguns pontos sobre o projeto, começando com objetivos gerais dele, depois algum detalhamento sobre a contratação, o porquê é benéfico para a prefeitura, nesse caso, firmar essa parceria público-privada, e aí finalizar com o que já foi apresentado aqui pelo Bruno, né, sobre os objetivos dessa audiência pública e qual que é o momento em que a gente está no projeto. Bom, nossa, peço desculpas pela diagramação aqui, que ficou confusa nessa abertura. Vou passar tudo já, então, primeiro. Qual que é o panorama habitacional do município de São Paulo que a gente parte para pensar esse projeto, né? A gente está falando de um déficit habitacional na região metropolitana de quase 600 mil domicílios, dos quais 70% das famílias que compõem esse déficit, elas têm renda de até 2 salários mínimos, apenas. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande desses 70% das famílias que compõem o déficit de acessar programas de aquisição de moradia, que são os programas que estão disponíveis hoje em dia pela prefeitura. Então, a gente tem uma evidente necessidade de ampliar programas destinados para esse público-alvo. Mais até, a gente tem algumas situações em que o déficit habitacional ele é composto por diversas frentes, né? E uma das frentes, que seria o ônus excessivo do aluguel, compõe mais de 70% desse déficit também. Então, a gente tem, mesmo famílias que, de repente, seriam aptas a aderir a algum programa de aquisição de moradia, a gente tem opção por, de repente, comprometer uma parcela de renda maior do que aquela possível para poder ter um imóvel bem localizado. Então, é o gancho para poder trazer essa segunda questão que está aqui ao meio, sobre a densidade populacional. A gente tem na cidade de São Paulo, nos 10 distritos centrais, uma densidade populacional de
por volta de 14 mil habitantes por quilômetro quadrado, que ela é muito inferior de diversos distritos mais periféricos. Aqui, por exemplo, a cidade de Ademar e Sapopemba, que chegam a quase nos 22 mil habitantes por quilômetro quadrado. A gente tem uma margem muito grande para adensar o centro de São Paulo, que é onde a gente tem a maior quantidade de infraestrutura já consolidada. A gente precisa, de fato, levar a moradia para o centro. Esse é nosso segundo diagnóstico. Por fim, pensando no que a gente já implementou no passado de programas habitacionais, a gente colheu quais foram as maiores dificuldades de sucesso desses programas, né? E uma delas é a questão da manutenção da funcionalidade das unidades e dos empreendimentos de habitação de interesse social. O senador comentou no começo, né? A gente pega empreendimentos que, de repente, os beneficiários não conseguem fazer jus aos valores dos condomínios, a gente tem uma deterioração da parte das áreas comuns, de elevadores, da parte de pintura, da parte estrutural do prédio, enfim, que a gente tem também uma dificuldade de autonomia desse beneficiário, que é abordado por algum tipo de programa habitacional, para depois deixar de depender desse programa, seja o auxílio aluguel, seja os poucos programas de locação social que foram implementados aqui no município. Então, a gente tem uma limitação da efetividade e escalabilidade dos programas hoje em dia. E aí, com isso, a gente chega nessa necessidade de que os próximos programas, eles prestem serviços para além da provisão da moradia em si. Como proposta para a gente abordar esses 3 diagnósticos, a gente pensa-se na política pública da locação social em áreas com infraestrutura. Seria uma forma da gente garantir moradia digna e acesso à cidade. Agora, por que da locação social, né? Quais são as potencialidades dessa política habitacional? Bom, o primeiro que foi essa menção da gente conseguir ampliar o rol dos beneficiários que teriam acesso a essa habitação, pensando aí nas famílias que não conseguem ter acesso a programas de transferência de propriedade, né? A gente tem uma garantia maior da efetividade dessa política pública, a gente consegue garantir a qualidade da unidade que vai ser disponibilizada para esse beneficiário, e a gente consegue ter uma certeza maior de quem é o beneficiário que está usufruindo dessa unidade também. Isso passa a ser um ativo da prefeitura, que pode depois ser transferido para outros beneficiários conforme a necessidade. A gente tem aqui uma possibilidade de solucionar essa questão de gestão e manutenção dos empreendimentos dentro de um mesmo contrato, sem repassar esses custos condominiais para os beneficiários. E a gente tem uma possibilidade também de trabalhar com localizações muito mais estratégicas, na medida em que a gente não precisa transferir o custo da terra para esse beneficiário, que acontece quando a gente tem programas de aquisição, nos abre uma possibilidade de utilizar terrenos que são mais caros também, em zonas centrais. E aí, de quebra, a gente conseguiria aumentar também a densidade dessas zonas que já tem toda uma infraestrutura montada. Qual que é a relevância da gente conseguir trazer esses beneficiários para áreas centrais com infraestrutura, né? O que significa, na vida dessas pessoas, ter acesso à cidade? Aqui, o acesso à cidade, ele é uma forma de mobilidade para esses beneficiários, não só da parte física mesmo, a mobilidade na redução do tempo de deslocamento, para evitar aquele movimento pendular que a gente bem conhece da cidade, mas ele é também uma possibilidade de mobilidade socioeconômica. Você permite que esse beneficiário tenha acesso a equipamentos em uma quantidade muito maior que não existem nas regiões periféricas, equipamentos de saúde, de cultura, de educação, e principalmente a ofertas de empregos e oportunidades de diversidade social. Então, a gente tem um aproveitamento efetivo dessas áreas com infraestrutura urbana consolidada, onde a gente vai conseguir adensá-las e requalificá-las, pensando aqui especificamente no centro de São Paulo, e mais do que isso, a gente consegue trabalhar a alocação social em regiões, em imóveis da região central, como um vetor para reduzir desigualdade, aumentar oportunidades e fazer a inserção social desses beneficiários. Bom, quais são os atores aqui, passando uma explicação sobre o processo interno de elaboração desses projetos, né? Quem são os atores, então, das políticas habitacionais hoje em dia? A gente trouxe esse mapa para poder ficar mais claro para todos os presentes, né?
como é que é desenvolvido um projeto desses? Então, a gente tem a Secretaria de Habitação, que é quem vai idealizar a política pública, definir o público beneficiário, definir o eventual valor que o beneficiário vai pagar de contribuição. E a Secretaria de Habitação, ela conta com a Companhia de Habitação, que auxilia ela na execução, gestão e operações de todas essas contratações. E continuará tocando todos os outros programas habitacionais hoje já existentes. Secretaria de Governo faz a articulação de políticas públicas entre a administração pública municipal e auxilia no cumprimento do programa de metas. E Secretaria de Governo conta com São Paulo Parcerias para poder pensar o desenho contratual desses projetos que possam vir a ter algum benefício se em parceria com a iniciativa privada. Então, o destaque aqui é para a gente pensar que toda a política habitacional já existente, ela permanece. E que o que a gente está explorando aqui é alguma potencialidade de, com a iniciativa privada, traçar algum novo projeto que possa ser mais barato, mais eficiente, mais rápido para a administração pública. Então, o beneficiário final desse programa, desse projeto, é a administração pública, é a Secretaria de Habitação. E depois a Secretaria de Habitação, incumbida dessa competência de definir o público beneficiário e lidar com os beneficiários, é quem vai fazer essa continuidade da política. Bom, feitas essas introduções, eu passo aqui agora para detalhar um pouquinho o projeto em si. Vou passar um resumo total de números e depois a gente vai parte a parte do projeto. A gente está falando aqui, então, de uma concorrência internacional, onde a prefeitura busca firmar uma parceria público-privada pelo prazo de 35 anos para a construção de 3 conjuntos habitacionais e a prestação de serviço de moradia durante esse prazo dos 35 anos. O critério para definir quem vai ser o vencedor vai ser aquele que apresentar o menor valor de contraprestação. E está sendo definido pela prefeitura que a contraprestação máxima a ser paga vai ser de 2,7 milhões ao mês. Não é um recurso que está vinculado ao Fundo Municipal de Habitação. Aonde vão ser esses empreendimentos? Então, empreendimentos eles vão ser construídos em terrenos públicos. São 3 terrenos públicos que estão localizados na região central de São Paulo, no Bom Retiro, na Sé e no Pari. Aqui, só reforçar, são terrenos que hoje em dia estão ociosos ou subutilizados, e que, se a gente consegue trazer empreendimentos de habitação social para lá, a gente vai estar, de fato, implementando esse adensamento da região de uma infraestrutura, de uma região que já tem infraestrutura consolidada, e a gente depois vai ter a reversibilidade dessas construções para a prefeitura. Depois dos 35 anos do contrato, eles voltam para a prefeitura. A gente fez um mapeamento do raio de 1 quilômetro ao redor de cada um desses terrenos, para a gente ter uma ideia de quais são os equipamentos que estão disponíveis, para a gente conseguir concluir, de fato, as oportunidades de acesso à cidade que esses beneficiários ocupantes desses imóveis teriam. E a gente localizou aqui, então, diversos equipamentos de educação, de cultura, de saúde e de transporte também. Aqui uma projeção para vocês de como é que seriam esses empreendimentos, né? Então, a gente, ao total, estamos falando de 1.750 unidades habitacionais nesses 3 empreendimentos. Um deles vai ter praticamente 1.400 e os outros 2 são um pouco menores. O que esses empreendimentos necessariamente vão ter que ter? Então, eles têm 2 tipos de apartamento. Apartamento tipo 1 tem 42 metros quadrados e 2 quartos, ele corresponde a 25% de todas as unidades que vão estar disponibilizadas. E o apartamento tipo 2 tem 28 metros quadrados e 1 quarto. Todos os empreendimentos no térreo, eles terão uso misto, uma fachada ativa, que vai ser explorada pelo PP Pista, que tem 3.000 metros quadrados de área bruta locável, além da requalificação da área do térreo com algumas áreas verdes. Em termos de áreas comuns, todos os empreendimentos vão ter um espaço coberto para uso comunitário e espaços descobertos de lazer, quadra esportiva, equipamento de ginástica, playground e paisagismo. Quais são os serviços que vão ser prestados durante esses 35 anos? Bom, além da construção das unidades, né, que é esse primeiro quadradinho aqui, que vai permitir o desenvolvimento dessas áreas municipais que vão ser disponibilizadas, o PP Pista, o parceiro privado, né, ele vai ter que fazer a gestão do prédio,
que compreende a conservação das áreas comuns, em termos de limpeza, de segurança, e a manutenção das áreas comuns também, de elevadores, pintura externa. Ele vai ter que fazer uma parte administrativa do contrato com os ocupantes do imóvel, então a formalização desses contratos, a gestão da inadimplência. Ele vai ter que suprir cada uma dessas unidades com equipamentos de linha branca, fogão, geladeira, chuveiro elétrico, e vai ter que realizar a manutenção preventiva dessas unidades também. E, por fim, ele vai prestar um trabalho social, que a gente vai entrar em detalhes aqui no próximo slide, mas que compreende basicamente o trabalho técnico, social, atividade de interesse coletivo e a disponibilização de cursos de capacitação. Hoje em dia, já existem programas de locação social, que são realizados pela Coab e que compreendem essas 3 primeiras etapas aqui do serviço de moradia. Então, como inovações, estão sendo trazidas essas outras 2 de serviços privativos e trabalho social. O trabalho técnico social ele foi pensado dentro de um ciclo de ocupação renovável de 5 anos. Então, a partir da lista de beneficiários que vai ser encaminhada pela Secretaria de Habitação, o parceiro privado ele vai fazer um período, ele tem que realizar uma etapa anterior à ocupação dos imóveis, que é para determinar qual que é o diagnóstico do perfil socioeconômico dos beneficiários. Depois, no primeiro ano, tem um acompanhamento assistencial de recepção e orientação dessas famílias, para, entre o 2º a 4º ano, serem disponibilizados cursos de capacitação profissional e, ao final do 5º ano, ser produzido um relatório sobre o progresso dessa família ao longo desse ciclo. Durante todo esse período, tem disponibilidade de assistência social, cursos de planejamento financeiro e atividades de interesse coletivo que são oferecidas para os beneficiários. A ideia, o resultado que a gente espera é que a gente consiga, nesse ciclo, ter um desenvolvimento da autonomia financeira do beneficiário. Sobre, aqui um detalhe sobre a contratação, sobre o fato da gente estar trabalhando isso dentro de uma parceria público-privada. O grande diferencial da parceria público-privada é a gente conseguir atrelar, ou no mínimo direcionar interesses da prefeitura e do parceiro privado para o mesmo lugar. Então, a gente tem aqui um contrato único, onde de um lado a gente tem o poder concedente, que é a prefeitura, do outro a concessionária, que é esse nosso parceiro privado, né? E que essa relação ela vai ser regrada por um sistema de mensuração de desempenho. Então, existem características mínimas de qualidade de todos os serviços que vão ser prestados por esse parceiro privado. E por meio desse sistema de mensuração de desempenho, a gente vai conseguir aferir se o trabalho social, a zeladoria e a gestão de carteira estão sendo bem desempenhadas. Para que a prefeitura não fique com esse ônus todo para ela vai poder contratar um agente técnico de apoio, que é uma entidade isenta que vai conseguir fazer esse cara crachá entre os serviços, qualidade e o que de fato foi entregue. A depender da qualidade dos serviços oferida, são atribuídas notas para o serviço do concessionário, que depois resulta em algum tipo de pagamento pecuniário para a prefeitura. De uma certa forma, é um incentivo, então, para que quanto melhor seja a qualidade do serviço, mais barato fica essa prestação de serviço para ele também. Bom, sobre os benefícios dessa parceria público-privada. Aqui um consolidado de tudo que já conversamos, a gente vai conseguir dar acesso à cidade, né? Disponibilizar moradias na região central, com acesso a equipamentos de educação, saúde, cultura, transporte, propiciando essa mobilidade social. A gente está falando de moradias prontas e mais baratas aos beneficiários. A gente está falando em apartamentos entregues, já com fogão, geladeira e chuveiro, e que não vão ter o repasse dessa taxa condominial para os beneficiários, já que é um serviço de manutenção que vai permanecer com o parceiro privado. Está falando de prédios e apartamentos sempre funcionais ao longo desses 35 anos, né? A gente está falando de foco na melhoria da vida do beneficiário, com essa oferta de serviços de assessoria contínua, cursos de capacitação e atividades para promover a autonomia financeira dos ocupantes e uma garantia da qualidade, da qualidade do serviço que vai ser prestado, né? Por conta desses mecanismos de controle contratuais que estão sendo previstos.
em termos quantitativos, quanto custa para a prefeitura, por apartamento, pensar nesse projeto, né? A gente fez uma estimativa sobre quanto ao modelo... se a prefeitura fosse fazer a construção desses empreendimentos e prestar esses serviços todos de moradia diretamente, ou seja, por Coab. E a gente tem que a construção e operação sairia por volta de R$160 mil por unidade habitacional. Nesse modelo da parceria público-privada, a gente está estimando uma economia para construção e operação, e a gente está inserindo ainda novos serviços que a gente não conseguiu encontrar exemplos de serem prestados pela prefeitura, né, para poder fazer essa comparação. Ainda assim, então, comparando coisas ligeiramente diferentes, porque a gente tem do lado aqui laranja serviços a mais, né, a gente ainda teria uma economia líquida de R$17 mil por apartamento, isso trazido a valor presente líquido nesse período dos 35 anos do projeto. Multiplicada essa economia pelo número total de apartamentos, a gente está falando de quase 30 milhões de economia para os cofres públicos ao longo desse período. Bom, quais são os resultados, então, esperados para esse projeto? A gente está falando de 1.750 habitações de interesse social a serem disponibilizadas, que acolheriam por volta de 4.300 pessoas, tem um prazo de implantação de 4 anos, para a entrega desses empreendimentos, que, de fato, tenha o objetivo de proporcionar maiores oportunidades para essas famílias, autonomia financeira e a possibilidade de integrar futuramente outros programas de aquisição de habitação. E contribui também para o programa de metas, né? A gente tem uma meta aí, meta 12, de provisão de quase 50 mil moradias de interesse social até 2024, a gente estaria contribuindo com essas 1.750. Eu fecho a apresentação trazendo um pouquinho dos objetivos dessa audiência pública, né? Então, qual que é o trâmite desses projetos? Ele tem uma fase interna, que é a parte de modelagem. Modelagem é a estruturação, desenho do contrato, né? Então, foi pensado, foram realizados estudos internos para ver a viabilidade jurídica e econômica desses serviços. Depois a gente tem o período da consulta pública, onde o objetivo é promover esse diálogo direto com cidadãos, receber contribuições, esclarecer dúvidas, e uma vez colhidas todas essas contribuições, a gente passa de novo para um período de reformulação do edital, onde a gente tenta aprimorar os termos dele e faz essa publicação para a licitação do edital final. Aqui é uma estimativa de prazos, a gente só colocou numa linha do tempo, de fato a gente está aqui no dia 23, né, nessa audiência pública, a gente tem até o dia 30, o período de consulta pública aberta, onde a gente pode receber contribuições. Com isso eu fecho a apresentação e deixo um espaço para a gente conseguir conversar, acolher dúvidas que vocês eventualmente tenham. Deixa eu só tirar de cá. Muito bem. Sim, por favor. Quem tiver qualquer pergunta para fazer, pode fazer a inscrição pelo chat, eventualmente mandar a pergunta pelo chat também, senão fica à vontade para falar. Então, eu gostaria de fazer uma colocação, Mariana, se possível. Meu nome é Rafael, sou gerente geral do Instituto Votorantim, instituto ligado, né, às indústrias da Votorantim. Esse tema de locação social é um tema que a gente vem estudando há alguns anos, e queria primeiramente aí parabenizar a Prefeitura pela iniciativa. Eu acho que é uma forma bastante inteligente de prover uma solução habitacional para as faixas de renda mais baixas, e acho que a ideia de otimizar terrenos no centro da cidade, promover o adensamento, incluir serviços, eu acho que tudo isso tem a ver com uma modelagem
bastante oportuna e necessária na política habitacional, né, da prefeitura em uma cidade como São Paulo. A minha questão aqui, na verdade, é uma questão de ordem, né? A gente vem aí nas últimas semanas estudando o edital, né? Esse edital e o que vai ser discutido no dia 25. Entendemos que, de forma geral, o desenho é bastante interessante, mas na hora que começamos a descer em alguns detalhes da modelagem para poder fazer cálculos de viabilidade econômica, entender a efetividade do serviço social, quando a gente começa a pensar na inclusão de serviços, a gente começa a se deparar com algumas dúvidas e questões. E eu receio que esse prazo do dia 30, ele é um prazo bastante exíguo para, de fato, acolher contribuições consistentes da sociedade civil e, dessa forma, melhorar, né, a intenção que já é muito meritória da prefeitura. Então, mais do que uma pergunta, eu colocaria aqui uma questão sobre a viabilidade da extensão de prazo. Também entendo que, se estendermos aí 15, 20 dias o prazo, né, em dezembro, eu acho que isso não geraria um grande prejuízo no andamento do projeto, e um projeto para 35 anos. Né? Então, 20 dias a mais, eu acho que permitiria a sociedade civil trazer contribuições mais profundas e precisas, né, que pudessem gerar contribuições mais efetivas. Então, a minha questão aqui, nesse primeiro momento, é fazer um apelo para que a prefeitura avalie a possibilidade de adiar o prazo de coleta de contribuições por mais 15 ou 20 dias, além do dia 30 de novembro. Acho que isso permitiria que instituições como a nossa pudessem fazer contribuições mais efetivas e consistentes. Essa é a minha principal colocação aqui. Se houver tempo depois, eu posso trazer algumas outras questões, mas queria deixar esse apelo para que vocês avaliassem a pertinência de adiar esse prazo por mais 20 dias. Bruno, não sei se você está falando, não estou conseguindo te escutar. Não. Alô? Não? Agora sim. Agora sim? Certo. Não, eu comentei pro Rafael, né? Ele falou que tem demais pontos. Eu acho que a ideia seria trazer todos, né? E a gente vai respondendo depois, né? De acordo, Mari? De acordo. Acho que não sei se a gente tem outras dúvidas. Vamos passar por todas as dúvidas, depois a gente abre para as respostas, então. Então pode colocar os seus demais pontos, ô Rafael. Depois a gente faz o esclarecimento como um todo. Eu queria colocar, minha principal questão tem a ver com serviços sociais atrelados à prestação de serviço de moradia, né? Fazendo uma conta rápida aqui com os dados que a Mariana apresentou, eu fiz um cálculo que por 35 anos a gente teria, em média, R$ 35 por mês para a prestação de serviços sociais por unidade, né? Me parece um valor bastante reduzido. E aí eu queria entender que tipos de serviços vocês estão imaginando e que tipos de indicadores de efetividade dessa ação, né, para fazer jus ao incentivo por resultado que está sendo colocado, vão ser avaliados, né? Então, assim, o que vocês imaginaram que é possível prestar de serviços com R$ 35 por mês? E que tipo de indicadores vocês estão pretendendo avaliar de efetividade desse serviço? Ok. São esses pontos, então, Rafael? Mais uma questão também, então, já que diz respeito aos contratos de locação, né? Quem vai fazer a locação? É a prefeitura ou é diretamente com as famílias, né? Porque aí a gente adentra também aos desafios da lei do inquilinato, né? O que gera bastante insegurança também nos empreendedores, né? Em relação às questões de inadimplência
Então, eu queria entender, para mim não ficou claro no edital quem está fazendo a locação. O contrato do agente privado será com quem? Com a prefeitura ou com os moradores? Certo. São só essas 3 questões, então, que você traz, então, Rafael? Mariana, em relação à primeira, a possibilidade de prorrogação, se você me permite, posso esclarecer. Rafael, você poderia fazer essa solicitação pelo e-mail que nós indicamos, inclusive aqui no nosso chat, solicitando, né, que esse prazo seja dilatado, acompanhado das suas justificativas, né? Esse pedido pode ser analisado. Óbvio que essa análise ela comporta diversos outros elementos, aí, fatores do nosso cronograma e demais contribuições de outros interessados. Mas é um ponto a se analisar realmente, e a consulta ela tem esse diálogo possível, né? Inclusive em relação às solicitações de aumento do seu período. Então, esse ponto inicial aqui, eu acho que já pode ficar encaminhado dessa maneira. Mariana, se você quiser responder aqui as demais relativas ao projeto. Claro. Eu reforço, inclusive, esse ponto do Bruno, né, que é muito importante que a gente receba essa sugestão, ou no mínimo pedido, né, de prorrogação, para poder fundamentar, de fato, essa ação pela administração pública. Tá? Sobre a questão dos custos dos serviços sociais, a gente tem aqui uma estimativa na modelagem de R$ 72,00 por unidade habitacional, e a gente tem no sistema de mensuração de desempenho todo um detalhamento de quais seriam os índices considerados para cada uma das competências, né? O propósito da audiência aqui, né, Rafael, é fazer uma apresentação mais didática possível, então a gente acaba tirando um pouco da complexidade do detalhe dos documentos. Você, pelo visto, teve a oportunidade de se debruçar sobre todos eles são bem complexos, né, são muitos, então eu também sugiro que nesse período de consulta pública, a gente está aberto para fazer reuniões específicas para detalhar alguns aspectos técnicos do projeto. Fica à vontade para fazer esse questionamento, fazer esse pedido também, vai ser um prazer poder recebê-los, fazer uma apresentação mais voltada para o potencial investidor, né, o interessado privado, né, e para poder detalhar, de fato, como é que foi a modelagem econômica considerada para cada um dos aspectos, tá? Os contratos, a sua pergunta sobre a questão dos contratos de locação é muito interessante também, então foi uma das nossas dúvidas em como operacionalizar, né? Eu estava comentando no começo, o beneficiário final dessa parceria público-privada, ela é a prefeitura, então de fato a prefeitura é quem teria direito de ocupar, vamos dizer assim, essas unidades habitacionais, então ela quem firma algum instrumento com esse beneficiário. E que tipo de instrumento é esse, né? Ele não necessariamente precisa ser um instrumento de locação. Ele, né, pode ser um termo de permissão de uso, por exemplo, para que a gente tire a complexidade jurídica de ter o arcabouço legal aí da lei do inquilinato. E como é que a gente faz uma operacionalização de uma forma que esse nosso parceiro privado consiga participar para fazer uma gestão administrativa desses contratos. Então, a gente pode colocá-lo como anuente dentro desses termos de permissão de uso. Então, a relação ela é prefeitura-beneficiário e ela teria a anuência desse parceiro privado meramente para poder fazer essa questão da administração contratual. Acho que eu respondi nesse sentido. Não sei se teria alguma outra pergunta, vai ficar à vontade. Em relação à fachada ativa, os contratos aí vão ser diretos com o uso comercial, né, da fachada ativa, poderia ser feita diretamente com o concessionário ou também seria via prefeitura nesse caso? Certo. Não, a fachada ativa é direto pelo concessionário. Então, o concessionário tem o direito de explorar esses 3.000 metros quadrados de área bruta locável, né?
existem diretrizes de que esse uso ele tem alguma sinergia com a ocupação dos empreendimentos, e, de fato, além de um direito, ele é uma obrigação, ele não poderia deixar aquilo ali sem exploração, né? E imagino que ele irá explorá-lo, porque na nossa modelagem econômica foi considerada essa fonte de receita como parte daquilo que remuneraria os serviços que estão sendo contratados. Certo. Mais alguma questão, Rafael? Não, enquanto não, obrigado. Ok. Bom, reforço, estamos abertos aqui para inscrições, né? Vale frisar aí que novamente, que os principais documentos relativos à modelagem do projeto, eles encontram-se disponíveis no site da Prefeitura. Temos mais alguns dias previstos de consulta pública para recebimento dessas colaborações, né? Então, é possível que as perguntas, demais questões sejam encaminhadas aí no e-mail. Importante frisar isso. E isso colabora muito, né, com a formulação desse edital. Bom dia, eu gostaria que me inscrevesse, se for possível, Verônica. Pode fazer a sua ponderação, questão, Verônica, fica à vontade. Bom dia a todos. Então, minha pergunta é a seguinte, em cima da pergunta do Rafael, que a Mariana respondeu, a fachada ativa, ele vai explorar. Com essa exploração, vai abater algum valor no condomínio? Como é que vai ser isso? Entendeu? Que eu fiquei pensando aqui, tá certo? Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta minha é a seguinte, se nesse edital vai conter o tipo de pessoas que vai ser contratada, se vai ter pessoas idosos, deficientes, pessoas normal, tudo misturado, e isso que eu fiquei pensando aqui, como é que seria, você estaria nesse edital? Perfeito, Verônica. Não sei, Mariana? Bruno, como estamos com poucas perguntas, já vou responder direto. Sim. Do primeiro ponto, Verônica, o valor que o parceiro privado ele vai perceber da exploração dessa fachada ativa, ele já foi considerado pela gente na hora em que a gente foi pensar qual que é o custo que a prefeitura vai pagar para esse parceiro privado para ele fazer todos os serviços, fazer a construção e fazer os serviços de moradia. Então, de uma certa forma, a gente já está percebendo uma economia, a gente falando prefeitura, a gente já está percebendo essa economia desse valor que ele vai perceber com essa exploração. O valor que é pago pela prefeitura, ele não está relacionado com o futuro valor que esses beneficiários vão pagar pela ocupação dessas unidades. Então, esse projeto de agora, né, ele tá tratando só de como é que a prefeitura consegue esses imóveis. Então, vamos desenvolver aquelas áreas que estão paradas da prefeitura, construir esses empreendimentos e prestar esses serviços. Ele para aqui. Como a gente discutiu ontem no Conselho Municipal de Habitação, inclusive, né, depois desse edital, uma vez licitado isso, tem toda uma segunda parte que a Secretaria de Habitação tem que fazer em conjunto com o Conselho Municipal de Habitação, que é para definição de quem seriam esses beneficiários, de qual seria esse valor desse subsídio que vai ser cobrado eventualmente, e aí essa questão de prioridades, né? Então, idosos, mulheres, chefes de família, deficientes físicos, enfim, todos esses tipos de prioridades vão ser considerados nessa discussão com a Secretaria de Habitação para definição da demanda desses beneficiários. Obrigado, Mariana, eu entendi. Imagina. Obrigada. Obrigado, Verônica, pela sua pergunta. Temos mais uma inscrição aqui. Andrew.
Ele pergunta se poderiam informar quando a gravação da audiência vai estar disponível no YouTube. Eu não sei se hoje mesmo ou amanhã o André já coloca. Até amanhã já está disponível. Até amanhã. Perfeito. Certo. Obrigada, André. Bom. Mantemos aqui aberto as inscrições, né? Nós já estamos chegando próximo, na verdade, do teto previsto aí para a audiência. Sugiro, então, que aguardemos mais durante 5 minutos aqui mais alguma questão e podemos encerrar em seguida. De acordo, Mariana? De acordo, Bruno. Reforço também que as possibilidades de perguntas, elas não estão restritas a essa audiência, né? Os e-mails foram compartilhados aqui no chat. Vocês podem mandar questionamentos até o dia 30, inclusive solicitação aí de prorrogação desse prazo. Temos uma mão levantada. Sim, o Gustavo. Gustavo, fica à vontade para falar. Bom dia a todas e todos. Obrigado pela oportunidade. Saudar o senador Aloísio, prazer em revê-lo. Já participei, senador, com vocês em outras oportunidades. Eu estou aqui hoje representando a TIM Imobiliário. A TIM é uma concessionária, senador, da PPP habitacional da Coab, lá dos lotes da Moca. A gente, desde 2019, é concessionária e o trabalho que vocês estão fazendo nesse momento da locação social, e quero parabenizar desde já, ele tem muitas similaridades no que tange às questões operacionais. E a gente vem, senador, sofrendo algumas dificuldades no processo, né? Que pese o processo foi elaborado, teoricamente, de uma maneira muito precisa, o dia a dia da implantação da PPP é uma outra realidade. E a gente traz com isso muitas experiências de lacunas que eu senti falta no edital, no vosso edital atual, que poderiam ser preenchidas com a experiência das PPPs da Coab nesse momento. A PPP da Coab, diferentemente da que está sendo proposta agora, ela não é de locação, ela é de provisão habitacional para as famílias inscritas na lista da Coab. Mas a gente tem regularização fundiária, descontaminação, licenciamento de projeto, construção, tipo de financiamento, e também temos gestão. Lá na Coab a gente tem que cuidar dos prédios por 20 anos. Então é muito similar o processo que vocês estão vivendo, e ao ler o edital, aí já finalizo minha fala e contribuição, eu senti algumas lacunas, né? E a gente gostaria de fazer sugestões para essas lacunas, a começar por uma discussão. Então eu rogo, senador, que a gente possa ter um pouquinho mais de prazo do que o dia 30, conforme já foi falado antes, a gente vai pedir um pouquinho mais de prazo para que a gente possa ter uma interlocução com vocês, no sentido de lições aprendidas, que podem facilitar o processo de desenvolvimento do edital, né? Eu sei que a gente tem uma certa urgência de avançar com isso, mas me parece que é muito produtivo a gente ser um pouquinho mais conservador nesse momento e ajustar essas questões, né? Não quero dizer que tudo que nós vamos colocar vai ser acatado, mas eu gostaria de sugerir, senador, e ofertar a vocês essas nossas experiências. São 2 anos de trabalho já, a gente não começou a sentar nenhum tijolo ainda. Então, o senhor veja que, desde que assinou há 2 anos atrás, para assentar tijolo, ainda temos perspectiva de, no meio do ano que vem, fazer isso. Então, quase 30 meses de distância. E eu quero crer que isso é por algumas questões que a gente aprendeu a duras penas aqui. Então, gostaria de pedir aí uma conversa com a São Paulo Parcerias para mostrar essas experiências e também pedir ao senhor, se assim entender, que possa dar mais algumas semanas nesse prazo para que a gente possa concluir o processo de contribuição. Agradeço a oportunidade, senador. Gustavo, obrigado, prazer em revê-lo também. Se você puder, como o Rafael, formalizar esse seu pedido de uma dilação de prazo, é bom, porque isso tem que estar documentado no nosso, como evento da nossa audiência pública. Eu já tive notícias dos problemas que vocês estão vivendo nesse empreendimento a que você se referiu. Vamos tentar resolver os problemas. Eu já tive notícias disso. Parece até que o prefeito já recebeu em audiência representantes da empresa. Sim, sim. Ok, obrigado. E se eu puder complementar, riquíssimas,
essas contribuições. Fico no aguardo aí para a gente conseguir recebê-los em uma reunião para poder detalhar o projeto e conversar um pouquinho sobre a experiência de vocês aí na PPP. Acho que vai ser muito produtivo mesmo para a gente aprimorar a modelagem. Perfeito. Eu vou endereçar, então, esse pedido e solicitar a conversa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Gustavo. Vamos aguardar mais um pouquinho, então, para ver se não entra mais nenhuma inscrição. Eu só gostaria de fazer mais uma pergunta, se me permite. Por favor, Verônica. Audiência pública de quinta-feira, que horário que seria? Às 10 da manhã também, Verônica. A gente vai conversar sobre o outro projeto, né, que é um chamamento público para alocação de imóveis no centro. Tá, Deus te manda o link? A gente pode compartilhar, Tá. sim. Sim, podemos colocar aqui no chat, mas de todo modo está disponível também no nosso site, na prefeitura, site da prefeitura. Mas, Gabriela, você consegue colocar aqui no chat para a gente o link de Só um acesso? minutinho, eu já coloco. Ok. Mais alguma questão? Bom, sugiro então irmos encaminhando aí para o encerramento, né? Se não tivermos, né, mais nenhuma colaboração aqui para a audiência, e aguardar, né, todas essas demais colaborações por e-mail, solicitações de dilação de prazo, solicitações de reunião, né, uma reunião mais específica também podem ser encaminhadas, como nós vimos aqui. Podemos encerrar, Mariana, fazer os agradecimentos? Podemos sim. Ótimo. Então, fique à vontade. Depois, na sequência, a gente vai passando as palavras. Bom, então eu agradeço a participação de todos, né? Finalizo reforçando que esse período ele é de fato para a gente receber contribuições de vocês, que a gente está disponível para poder agendar reuniões individuais, inclusive, para poder apresentar maiores detalhes do projeto, detalhes mais técnicos, com foco aí no que seria o aspecto da modelagem jurídica e econômica do projeto, e peço encarecidamente que vocês encaminhem esses pleitos de prorrogação do período da consulta pública formalmente. Vocês podem só, por favor, senador, pode só repetir o e-mail para a gente poder não ter dúvidas para quem que vai encaminhar a contribuição? Eu envio novamente Sim. no chat também. Só Envia, por favor, no chat, claro. Gabi. Mas, de todo modo, sem ser cedilha nem tio, é locaçãosocial@prefeitura.sp.gov.br. Então, fica locacalsocial@prefeitura.sp.gov. Mas aí a Gabriela está colocando aqui no chat para não restar dúvidas. Bom, faço meus agradecimentos também. Agradeço a todos que participaram e fizeram as contribuições, que certamente trarão benefícios aí à consolidação do projeto. Sobretudo agradeço aí a São Paulo Parcerias, né, responsável pela estruturação do projeto. Trabalho muito bem feito, né, muito bem executado. A São Paulo Negócios também, que viabiliza a consecução de todas essas condições favoráveis, né, a estabelecer o diálogo com a sociedade civil. E a Secretaria Municipal da Habitação, pela parceria aqui estabelecida. Então, passo a palavra para a Secretaria Municipal da Habitação e, posteriormente, sugiro o fechamento pelo senador Aloísio.
Bom, quero agradecer também a oportunidade, o espaço, agradecer todo mundo que está envolvido aí, né, no desenvolvimento desse programa. O programa, repito aqui, como eu já tinha dito no início, programa importante, é um pleito histórico. Nós temos aí a Verônica, que se manifestou 2 vezes, ela ontem pôde se pronunciar na nossa reunião do CNH e falou que, palavras dela, que fica emocionada de ver a prefeitura se dedicando a construir um projeto desse, para atender esse tipo de demanda dos movimentos de habitação, que é um pleito histórico que a gente agora está tentando uma solução. E acho importante também aqui essas contribuições técnicas que vieram, né? Tanto essa questão da dilação do prazo, quanto esse olhar para esses pontos que já foram observados na PPP da Coab, né? Para que a gente possa ir, como eu disse no início também, fechar todos os pontos e amarrar todas as pontas desse programa para que ele seja executável da melhor maneira. Certo? Então, só agradecer e colocar à disposição aqui também a Secretaria de Habitação para esse diálogo aí, em qualquer momento, qualquer hora. Tá certo? Muito obrigado. Senador Aloísio. Não, meus amigos, é o encerramento da reunião, mas o diálogo não termina. Como foi bem dito, nós vamos continuar em contato com os interessados, com membros da sociedade civil, com o objetivo de aprimorar cada vez mais esse projeto, e eu quero aproveitar para cumprimentar a equipe da SP Parcerias, na pessoa da Mariana, pelo trabalho já realizado. Um abraço. Obrigado. Então, eu acho que com isso, né, consideramos então encerrada a audiência. Um minutinho, se permite? Claro. Então, é assim, como o Alcides falou ontem, eu sou uma pessoa que sempre lutei pelo bem-estar das pessoas e já estou pela 3ª vez no Conselho Municipal da Habitação, tá certo? E eu sempre pensei no mais pobre, no mais carente, que nem eu falei ontem na reunião do Conselho. Por que para construir uma moradia do pobre tem que fazer tanta conta, que parece que não acaba mais? E quem tem condições vai na Caixa, vai em outro banco, financia e pronto, acabou. E a gente sabe que recolher o lixo de São Paulo é mais caro do que cuidar de uma pessoa que está na rua, né? Então, eu vou fazer o uso da palavra do padre Júlio Lancerotti, que eu gosto muito dele, que ele fala o seguinte: o governo que quer atender a população pobre tem que estar no meio dela. Eu vejo a alocação social, isto, do governo, né, do prefeito, dos governantes, que estão vindo para a população mais pobre. Esse foi o meu objetivo sempre, né? Eu me lembro muito do padre Ticão, que falava assim: o Senado tem um prato para cima dos ricos e o do pobre está para baixo. Então, a gente tem que desvirar esse prato do Senado para ficar os dois para cima. E eu vejo que a Prefeitura de São Paulo, né, acredito que é a primeira prefeitura do Estado de São Paulo que está fazendo isso. Então, eu quero agradecer ao senador, quero agradecer você, a Mariana, a todos. Eu sei que a gente conseguiu fazer uma alocação social ainda na época da Marta Suplicy, um monte de problema na Coab, mas foi o primeiro arranque. A gente chama aquela cobertura da permanente. Os acertos virão. Então, eu agradeço a todos e quero participar e quero continuar discutindo a ação social em pé, sair do papel. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Verônica. Bom, acolhidas todas as colaborações e feito aí os encerramentos, né? Então, consideramos encerrada a audiência. Agradeço a todos novamente e tenham um bom dia. Obrigado.